Olá, sou Márcio Martinelli e hoje eu vou te contar como eu decidi mudar o rumo da minha vida profissional, saindo da área fiscal para a área de implementação de sistemas. Vem comigo aqui. Comecei minha vida profissional na área de impostos, na área fiscal, como auxiliar fiscal. Vim de família simples, né? Minha mãe e meu pai sempre moraram de aluguel ali e tal. E o pouco dinheiro que eles tinham, investiam na nossa educação, na educação dos filhos, né? Então, nunca tive grandes perspectivas ou grandes ambições em termos profissionais, né? A partir do momento que eu consegui meu primeiro trabalho, né? Trabalhei em várias coisas antes, mas o primeiro trabalho na área fiscal foi o momento em que eu vi que eu teria uma profissão, né? Então, comecei ali a desenvolver, a aprender sobre impostos, né, apuração, essas coisas todas, contabilidade. E nesse momento eu achei que eu tinha conseguido uma profissão, mas com o tempo eu me senti incomodado. Apesar de ter uma profissão que já era bacana, já tinha uma boa remuneração, né, eu comecei a me sentir um pouquinho incomodado com a burocracia, aquele trabalho um pouco maçante, a parte maçante da área fiscal, né? Que a área fiscal tem a sua área boa, que é a parte de, pelo menos na minha opinião, né? É aquela parte onde você pesquisa a legislação, faz planejamento tributário, aquela coisa toda, e você tem aquela área mais maçante, que é a parte de conferência de nota, impostos, apuração, entrega de obrigação, recolhimento. Então essa coisa me deixava um pouco mais incomodado, assim, não era uma coisa que eu queria fazer por muito tempo. E aí eu acabei, depois dessa primeira oportunidade, sair do trabalho e fui tentar procurar outra coisa, né? Falei, não, isso aqui não é pra mim e vou procurar outra coisa. Comecei a procurar outro emprego, mas com a minha esposa estava grávida, né? Tinha casado jovem, recém-casado, a esposa grávida. Eu não tinha muita opção, então fiquei um tempo procurando emprego, mas logo tive que voltar para a área fiscal porque não tinha outra alternativa. Ou seja, eu não tive escolha, né? Hoje eu vejo as pessoas escolhem para onde elas querem, qual a profissão que elas querem fazer, o que elas almejam para o futuro. E naquela época eu não tinha essa visão, né? Que você poderia escolher. Então eu trabalhei com uma coisa que foi o que apareceu para mim, que pagava minhas contas, né? Então eu segui trabalhando na área fiscal mesmo, não estando contente, apesar do dinheiro, né? O dinheiro era bom na época para mim, já era acima do que alguns amigos ganhavam, então eu era muito feliz com aquilo pelo dinheiro, mas dentro de mim não era uma coisa que eu realmente queria fazer, né? E aí, com o passar do tempo, tive a oportunidade de conhecer pessoas que trabalhavam em outras áreas e ver outras possibilidades, mas mesmo assim eu não enxergava, né, uma outra oportunidade. Então, segui aí trabalhando na área fiscal durante 12 anos. 12 anos, passei por grandes empresas nacionais, multinacionais, e aprendi muito nesse período, né? Mas a virada mesmo chegou, né, o momento em que eu pensei assim, agora estou cansado de trabalhar nessa área. Foi o meu último trabalho na área fiscal. Eu trabalhava numa multinacional de grande porte, e aí nós tínhamos que lidar com muitas informações de nota fiscal, era apuração dos impostos, virado noite, trabalhando igual louco, e fazendo uma coisa que eu não gostava muito de fazer, né? A parte burocrática, aquela coisa mais maçante. Então isso começou a me incomodar muito, né? Eu cheguei num ponto que eu falava, eu tenho bastante conhecimento, já tenho uma vivência, aprendi um monte nessa minha jornada, não é isso que eu quero continuar fazendo. E aí chegou um determinado momento que aquilo para mim deu, eu falei, vou dar um basta nisso e parei com a área fiscal. Aí eu pedi a conta dessa grande empresa sem ter uma outra oportunidade de emprego. Na verdade eu peguei uma parte do dinheiro e montei um pequeno negócio, né? Montei uma lojinha, eu e minha esposa. A loja acabou não dando certo, a gente ficou mais endividado do que ganhar alguma coisa, e aí eu tive que voltar a trabalhar, como lá no passado, na primeira época, quando eu decidi sair da área fiscal a primeira vez. Então aí voltei naquela situação onde eu falava, e agora? O que eu faço? Volto para a área fiscal, porque é a profissão que eu tenho,
e é onde eu sei ganhar dinheiro. Né? E aí comecei a procurar emprego na área fiscal. Fiz entrevistas, né? E aí naquela época, como eu saí de uma multinacional de grande porte, para ganhar um salário razoavelmente parecido com o que eu ganhava, eu tinha que estudar inglês. Então eu fui estudar inglês, melhorei meu inglês para fazer entrevistas e tudo mais. Só que aí eu estava num período ali vendo que eu ia voltar para a área fiscal, fazer a mesma coisa, aquilo estava me incomodando. E aí eu soube de um amigo que conseguiu um emprego para um outro amigo na área de sistemas, né? E aquilo me chamou a atenção, tal. Aí eu mandei um currículo para esse amigo que trabalhava na área de sistemas. Falei, olha, eu tô no mercado novamente, né? E tô em busca de novas oportunidades. E aí ele pegou meu currículo e me ligou depois de um tempo, falando sobre uma oportunidade na área de sistemas. Aí ele falou, ó, Márcio, estou com uma oportunidade na área de sistemas aqui, precisava de alguém justamente com o seu perfil, né, que tenha conhecimento de fiscal, contábil, financeiro, né, e a gente está com uma vaga que para mim você vai encaixar certinho. Eu falei, mas eu não entendo nada de sistemas, né, nunca trabalhei com sistema, já fiz um projeto de implementação, mas eu não entendo dessas coisas de sistema, né, fiquei assim um pouco assustado. Ele falou, não, o sistema você não precisa entender, aqui nós vamos te ensinar o sistema. O que a gente precisa é de alguém que tenha o conhecimento que você tem na área fiscal. E aquilo me chamou a atenção, e aí ele começou a me contar um pouco, né, da rotina dele, né, como é que ele trabalhava. Então ele falou, pô, aqui é bem diferente do que você está acostumado, né, a trabalhar como consultor, você não tem rotina, né? Cada hora você vai num cliente, você tem horário flexível geralmente, você tem home office, e aquilo parecia, né, uma promessa assim, meu, é bom demais para ser verdade, né? Como é que ninguém que trabalha comigo na área fiscal, na área contábil, vai para essa área de sistemas, né? Aí ele falou que já tinha tido oportunidade de viajar para os Estados Unidos, tinha tido oportunidade de viajar para a China, para outros países, México, América Latina, e eu o máximo que tinha viajado aqui era interior de São Paulo, e uma vez eu viajei para uma empresa que eu trabalhava, viajei para o Mato Grosso. Mas porque de família humilde, casei cedo, né, família simples, né, casei cedo, então nunca tive muita oportunidade de viajar, então aquilo me chamou a atenção. Aí eu fiquei encucado com isso e no meio tempo eu estava fazendo entrevista para voltar para trabalhar na área fiscal em uma empresa multinacional. Eu fui aprovado no processo e esse meu amigo me chamou para fazer entrevista com o diretor da empresa que ele trabalhava. Fui lá, conversei com o diretor direto e ele gostou do meu perfil e falou que eu estava aprovado. E na mesma semana eu recebi a aprovação da empresa que eu estava participando do processo, da multinacional. E aí veio o dilema, né? Vou para a área fiscal novamente, fazer uma coisa que eu sei, que eu tenho segurança, ou vou para um negócio que eu nunca trabalhei antes, que eu não tenho experiência, e para ganhar menos, né, que meu amigo falou que eu ganharia um pouco menos, já que eu não conhecia de sistemas, né, mas ele já tinha falado que, sabendo do conhecimento que eu tinha, rapidamente eu poderia recuperar meu salário e ganhar até mais, né. E aí eu fiquei tentado aquilo, resolvi acreditar em mim, né. E aí só que surgiu uma outra preocupação, que para trabalhar na área de TI, algumas dessas empresas, né, de sistemas de implementação de RP, elas oferecem um regime de contratação alternativo, que é o regime PJ, ou cooperativa, cada uma faz um jeito. E eu, acostumado a vida inteira a trabalhar com CLT, então imagina chegar em casa, falei para minha esposa, tem uma vaga na área fiscal, numa multinacional de grande porte, com convênio, participação nos lucros, não sei o quê, e agora eu estou com essa outra oportunidade aqui para ganhar menos, trabalhar com o PJ, sem convênio, sem férias, sem 13º, né? E ela ficou assustada, falou, tá maluco, você vai para um negócio desse? Vai para a empresa multinacional, para a área fiscal. Ela era de RH, né? Então para ela o trabalho bom era o CLT, né? Não que não seja bom, mas a ideia é assim,
É só saber que tem outras oportunidades que não são ruins só porque são diferentes. E aí eu decidi, né, tomei a decisão e fui trabalhar com esse amigo meu. E foi uma das melhores decisões que eu tomei até hoje, foi ter mudado de área, né, ir para a área de sistemas, e aí comecei a implementar ERP. Quando eu comecei a implementar ERP, foi uma coisa totalmente nova, então foi um mundo de descobertas, assim, né? Eu chegava na empresa para trabalhar lá, quando eu comecei, o pessoal falava, ó, chega horário das 9 às 18, né? E aí eu chegava às 9 para trabalhar, às vezes 8h30, né, começo de emprego, aí eu tô lá trabalhando, daqui a pouco 11 horas chegava alguém, meio-dia chegava alguém. Eu me perguntava, ué, por que esse pessoal chega, né, tão tarde? Aí meu amigo falava, tem dias que na área de TI você trabalha até mais tarde, tem dias que você precisa trabalhar final de semana, mas tem dias que você pode chegar mais tarde, tem dias que você trabalha de casa, então existe essa flexibilidade. Não é que trabalha nem mais nem menos, mas é que você tem períodos de pico, tem períodos que você trabalha menos, é mais tranquilo, né? E aí eu comecei a ver aquilo como uma coisa boa para mim, né? Eu sempre tive dificuldade com horário nas empresas que eu trabalhava, então para mim ter essa flexibilidade já foi um ganho assim incrível. E aí o fato de depois começar a viajar, né? Eu viajei para vários estados, várias cidades, fazendo projetos. Aquilo me deu uma sensação muito boa, porque eu nunca tinha tido a oportunidade de viajar antes. Então, como consultor, eu viajei. E aí, quando você viaja como consultor, você tem reembolso de despesas, né? A empresa geralmente que te contrata paga as despesas. Então, eu tive situações em que eu trabalhei para empresas multinacionais que a gente almoçava em restaurante que eu nunca imaginei que eu almoçaria, entendeu? Você vai com um cliente num lugar muito bacana. Então isso para mim, na situação que eu estava, né, foi uma coisa totalmente diferente, um mundo novo. E com isso, né, eu comecei a ganhar um certo respeito como consultor, né? Eu me sentia mais importante. Como consultor, quando você vai numa empresa, você é o consultor, então você tem a sua responsabilidade, que é conhecer bem do seu assunto, e de outro lado as pessoas te veem como um especialista. Quando você é visto como um especialista, isso te dá assim, uma sensação boa, né? Você sente respeitado, né? Então quando você vai treinar pessoas, ensinar, isso é uma coisa muito legal da área de consultoria. Fora isso, tem um aprendizado gigantesco quando você trabalha como consultor, porque você cada hora vai numa empresa diferente. Então aquilo para mim, hoje eu estou aqui numa empresa que vende cosméticos, amanhã eu vou numa metalúrgica, já fui numa fábrica de copos de cristais, você vê o processo produtivo, então cada hora você está em um lugar diferente. Isso dá uma bagagem de conhecimento que também é absurdo, né? Uma faculdade não dá o que você ganha nessas experiências como consultor. Então, isso é uma outra coisa que eu ganhei muito quando eu entrei nessa área, né? E eu que vim da faculdade de Direito, né, que não tinha visão empresarial, hoje eu tenho uma visão ampla de contabilidade, de fiscal, de controladoria, de custos, de estoque, de gestão de suprimentos. Então, tudo isso eu adquiri trabalhando como consultor. O consultor ele acaba tendo uma visão macro dos negócios, né, da empresa, de como funciona uma operação de uma empresa. Então, para mim foi uma mudança muito grande e toda essa experiência foi o meu maior ganho, né? Salarial, hoje eu posso dizer que eu alcancei, eu passei o que eu ganharia na área fiscal se eu tivesse continuado, mas em termos de satisfação, o que eu ganhei até hoje não tem explicação, né? Eu tive contatos com pessoas de empresas multinacionais, onde trabalhei com equipes de outros países e pessoas que tiveram vivências, né? CFOs, CEOs, controllers, pessoas de cargos altos, onde eu pude compartilhar ali experiência com eles, né? Trocar informação, trocar experiência. Então aprendi com eles, ensinei e aprendi. Então a experiência em si, ela não tem preço, né? O valor que ela te traz é muito grande. Então, muitas vezes a gente
foca em ganhar o dinheiro, né? Porque é aquele trabalho que te paga as contas, e você acaba abrindo mão de oportunidades que vão te dar experiências de valor inestimável. Você não consegue contabilizar esse valor. Toda essa história, né, a mensagem, né, no final da história e a lição que eu aprendi, né, é que quando eu enfrentei aqueles meus medos e as limitações, né, eu tinha medo de mudar de área, porque é a área que eu ganhava dinheiro, e as limitações, eu não entendia nada daquela outra área, mas no fim eu peguei todo o conhecimento que eu tinha e apliquei na nova área, aprendendo as coisas que eram necessárias para eu ficar lá. Então eu enfrentei ali os meus desafios e fui em frente, né? Mesmo não tendo certeza de que ia dar certo. Então isso é uma coisa que divide. Se você está numa situação dessa, enfrenta, porque no final vale muito a pena. Tem uma história que um monge ia com seus seguidores ali, andando por uma estrada, e eles estavam comendo, abrindo mão de várias coisas que eles gostariam, né? Fazendo um sacrifício, né? Porque tinham algo maior, eles queriam encontrar paz espiritual, então para isso eles tinham que beber somente água da chuva, comer o que eles encontrassem pelo caminho e só. E aí esse monge líder ia passando por um lugar, ele viu um senhor dando aula de um instrumento de corda, né? E ele falava assim, olha, a corda do instrumento, né, você nem pode apertar muito, porque senão ela estoura, e você nem pode soltar ela muito, porque senão ela não toca. Então, e aí ele pegou aquilo para ele, e depois de uns dias andando na estrada, ele encontrou um grupo que ofereceu para ele boa comida, água, bebida boa, banho, e aí ele aceitou e foi lá, né, depois de uma longa jornada, ele aceitou esse convite. E aí os monges que seguiam ele ficaram revoltados, né? Porque eles estavam fazendo todo aquele sacrifício para encontrar a paz, e o líder deles desistiu. E eles falaram, nós não vamos mais seguir você, porque você não cumpriu a sua parte, né, do que a gente estava te seguindo, né? Nós estávamos seguindo você porque nós estávamos buscando o caminho da paz. E aí depois de ouvir aquela mensagem, ele fala para os seus discípulos, né? Aprender é mudar, né? O caminho do aprendizado está no meio do caminho, né? Você tem que aprender a equilibrar, é como a corda do instrumento, né? Se você aperta ela demais, ela estoura. Se você solta ela demais, ela não toca. Então os extremos, todos os extremos são complicados. Você tem que encontrar o equilíbrio. Então a mesma coisa durante essa minha trajetória que eu pude ver é que o caminho ali, né, que eu estava indo, eu estava me forçando, né, apertando a corda para uma coisa que estava me incomodando, né? E o soltar demais, né, abrir mão de tudo, não me levou a lugar nenhum, né? As 2 vezes que eu resolvi deixar a área fiscal total, para mim eu não tive sucesso. Então o que eu encontrei? Eu encontrei um equilíbrio, né? Hoje, como consultor, eu sou um consultor especialista em assuntos fiscais, né? Eu fui, né, porque hoje já estou um consultor já com uma visão um pouco mais ampla, mas quando eu fiz a mudança, eu estava ali como consultor com a visão fiscal, trabalhando com sistemas. Então eu encontrei um equilíbrio numa profissão que me dava algumas coisas da que eu gostaria, desejava, mas eu também usava toda a minha experiência anterior naquela nova profissão. Espero que você tenha gostado dessa história, né? Essa é a minha humilde história e estou aqui nesse canal. Se você gosta dos vídeos que eu publico, deixa aí no comentário. Se você tem alguma questão relacionada à profissão de consultor, né, ou sobre o Dynamics Finance Operation, também deixa aí nos comentários. Se você curtiu, dá aquele joinha, dá um like. Se você não gostou, comenta, pode dar o dislike, mas diz por quê, assim eu aprendo e melhoro. Se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações para receber os próximos vídeos. Tá joia? Até o próximo. Márcio Martinelli fica por aqui. Valeu!